Bora mergulhar numa filosofia política que nasceu na internet e que tem uma ideia, no mínimo, curiosa: usar a tecnologia do futuro para voltar a um passado bem distante. É um movimento que se une pelo ódio ao mundo moderno, mas que, olha só, provavelmente se destruiria se um dia chegasse ao poder. Essa é a neorreação. E com essa análise, a gente vai tentar entender essa contradição. Vamos lá. Para a gente entender essa história, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai ver o que significa esse tal de vetor distorcido. Depois, a gente entende a rejeição deles ao iluminismo. Aí a gente passa pelos três principais ramos do movimento, vê os conflitos internos entre eles e, por fim, a gente fecha com o grande paradoxo neorreacionário. Beleza, vamos começar. Primeira parte: um vetor distorcido no tempo. Como é que se define uma coisa que, de cara, já parece se contradizer? Essa definição, que vem do próprio movimento, parece um trava-línguas, né? Mas para entender, a chave é pensar em retrofuturismo, só que com um toque bem mais sombrio. Imagina só, usar a inteligência artificial mais avançada que existe, não para criar carros voadores, mas para reinstalar uma monarquia absolutista. É basicamente usar as ferramentas de amanhã para recriar o mundo de ontem. É, no fim das contas, uma regressão super tecnológica. Ok, vamos para a segunda parte: a rejeição do iluminismo. Se essa regressão tecnológica toda tem um alvo, é esse aqui. Para a neorreação, o grande inimigo que une todo mundo é o pensamento moderno em si. No fundo, a ideia é a seguinte: para eles, todo o projeto dos últimos séculos, sabe? Democracia, direitos humanos, a ciência como nosso guia, tudo isso foi um erro gigantesco. Eles defendem que a sociedade não melhorou, ela piorou. E a única saída é dar um cavalo de pau na história e voltar. E essa citação vai direto no coração da coisa. A lógica é meio paradoxal. Se a razão nos trouxe até esse estado de coisas que eles tanto odeiam, então a própria razão tem que ser jogada fora. É um chamado para confiar na tradição, não porque ela faz sentido lógico, mas simplesmente porque ela sobreviveu. Então, quem é que guarda as chaves desse iluminismo que eles dizem ter fracassado? Eles chamam de a catedral. E não é uma igreja de verdade. É o apelido que eles dão para o establishment moderno. As grandes universidades, a grande mídia, Hollywood, as ONGs. Na visão deles, a catedral é a grande máquina de propaganda que empurra o progressismo que eles querem tanto destruir. Terceira parte: os três ramos da reação. E é aqui que a história começa a ficar realmente complicada. Porque apesar de todo mundo ali odiar a catedral, o que eles querem colocar no lugar é completamente diferente. A aliança entre eles é, para dizer o mínimo, bem instável. Dentro do movimento, a gente está falando de três grupos principais, cada um com uma visão de mundo que não se mistura com a dos outros. E olha que loucura o quão incompatíveis essas visões são. De um lado, os teonomistas, que acreditam que a lei de Deus deveria governar tudo. Do outro, os etnonacionalistas, que baseiam tudo na identidade racial. E, por fim, os tecnocomercialistas, que defendem uma espécie de darwinismo de mercado, achando que a melhor sociedade vai surgir da competição pura, sem plano nenhum. Cada um acha que a sua fonte de poder é a única que vale. E claro, essa incompatibilidade toda leva a gente direto para a quarta parte, que é onde o drama acontece de verdade. O desprezo que essas facções têm umas pelas outras. Para pensar nisso um segundo. Eles odeiam o mundo de hoje, a tal da catedral. Mas eles odeiam ainda mais o paraíso que seus supostos aliados querem construir. O futuro ideal de um grupo é o pior pesadelo do outro. Então vamos ver como é esse desprezo na prática. Primeiro, o pessoal da religião olhando para os outros. Para os teonomistas é simples. Os outros dois grupos com essa conversa de raça ou de mercado são só hereges, pagãos que estão ignorando a lei de Deus. Agora, vamos inverter a perspectiva dos etnonacionalistas. Para eles, os outros estão perigosamente enganados, ignorando o que eles veem como a única base real da sociedade, a identidade racial. São vistos como traidores do próprio povo. E por último, a visão dos capitalistas mais radicais. A visão deles talvez seja a mais debochada de todas. Eles olham para os outros dois grupos e veem criptocomunistas. Na lógica deles, qualquer sistema que não seja totalmente baseado no livre mercado e no consentimento individual é só mais uma forma de coletivismo autoritário, ou seja, comunismo com outro nome. E com isso a gente chega na nossa última sessão, o paradoxo neorreacionário. É aqui que tudo se conecta, ou melhor, é aqui que tudo desmorona. E é aqui que o paradoxo se fecha. Esse movimento é definido inteiramente por aquilo que ele odeia.
A única coisa que mantém essa gente junta é a oposição à catedral. Eles não têm um projeto positivo em comum. Se eles de fato vencessem, o mais provável não seria uma utopia, mas uma guerra civil imediata, já que cada facção vê as outras como uma ameaça ainda maior do que o sistema que eles acabaram de derrubar. O que nos deixa com esta pergunta final? Será que um movimento pode se definir só por aquilo que ele rejeita? Será que uma ideologia consegue ter sucesso quando a única cola que une todo mundo é o ódio a um inimigo em comum? Essa é a questão central da neorreação. E talvez seja uma pergunta que a gente precise fazer sobre muitas outras coisas no nosso mundo político hoje em dia.